Quem é a pessoa mais inteligente de todos os tempos? Já imaginou isso? Pode surpreender você que algumas das pessoas mais inteligentes a percorrerem nosso planeta, como Nikola Tesla, Albert Einstein e Leonardo da Vinci, nem chegam perto em termos de quociente de inteligência. Bem, primeiro, vamos definir quociente de inteligência. Quociente de inteligência significa medir o quão inteligente e capaz é o cérebro humano por meio de uma série de testes. O quociente de inteligência médio é por volta de 100, e qualquer pessoa que pontuar acima de 140 é considerada um gênio. Não é uma medida totalmente precisa de inteligência, mas é a melhor que temos. Albert Einstein, por exemplo, tinha um quociente de inteligência de 160, e ainda assim o quociente de inteligência feminino mais alto é de Marilyn Vossavan, com quociente de inteligência de 190, e isso ainda não chega perto do quociente de inteligência mais alto de todos os tempos. A pessoa com o quociente de inteligência mais alto de todos os tempos poderia ler o New York Times aos 18 meses, calcular o dia em que qualquer data caía nos últimos 10.000 anos aos 5 anos, entrar na Universidade de Harvard aos 11 anos e falar 25 idiomas. Seu nome é William James Sidis e estima-se que ele tinha um quociente de inteligência de 275. Quem foi a pessoa mais idosa de todos os tempos? Já imaginou isso? Provavelmente você acha que essa pessoa levou uma vida extremamente saudável, que não bebeu muito, não fumou muito e não comeu muita porcaria, mas você estaria totalmente errado. Essa mulher ultrapassou a segunda pessoa mais idosa por uma quantidade significativa, mesmo levando um estilo de vida significativamente mais insalubre. Nascida na França em 1875, Jane Cowan viu a Torre Eiffel sendo construída quando tinha 13 anos. Ela conheceu Vincent van Gogh e vendeu-lhe lápis de cor. Ela o descreveu como uma pessoa desagradável e disse que ele cheirava a álcool. Jane começou a praticar esgrima aos 85 anos, andava de bicicleta até os 100, apareceu em um filme aos 114 anos e foi o tema de um documentário aos 120 anos. Momento em que já era a pessoa mais idosa de sempre e ainda estava longe da morte. Um imigrante da Índia tornou-se o funcionário mais bem pago do mundo. Já imaginou isso? Sundar Pichai nunca imaginou se tornar uma história de sucesso. Ele veio de origens muito humildes na Índia, onde dormia no chão do pequeno apartamento de seus pais e nunca teve o luxo de assistir TV ou andar de carro. Agora, Sundar conseguiu se formar no topo de sua turma e até ganhou uma bolsa de estudos em Stanford para a pós-graduação. Mas chegar aos Estados Unidos não foi fácil. Seu pai teve que pagar o equivalente a um salário anual pela passagem de avião e um salário mensal por uma mochila. No entanto, Sundar deu um jeito com o pouco que tinha e eventualmente ingressou no Google como gerente de produto. Durante sua permanência, ele convenceu os fundadores do Google a desenvolverem o Google Chrome e liderou o desenvolvimento do Google Drive. Ele tornou-se CEO do Google em 2015. Somente no ano passado, ele arrecadou 300 milhões de dólares. Isso mostra que você precisa fazer por si mesmo, mas não pode fazer sozinho. Esse homem viveu por 82 anos e durante toda a sua vida nunca viu uma mulher. Já imaginou isso? Você pode pensar que ele deve ter sido cego, mas ele não era, o que torna essa história realmente incrível. Nascido em 1856, Mai Halutolotus teve um começo muito infeliz em sua vida, depois que sua mãe morreu quando ele tinha apenas 4 horas de vida. Como ninguém sabia a quem pertencia a família, um grupo de homens o levou e o entregou a alguns monges em um mosteiro no topo conhecido como Atenas. Mas como ele nunca viu mulheres? Bem, mulheres não são permitidas no Monte Athos e não estão há quase 1000 anos. Alã estabeleceu em 1056, proibiu mulheres e animais de entrar na montanha. Mesmo hoje, as mulheres não são permitidas a menos de 500 metros da costa. A lei existe simplesmente para garantir a absoluta celibacia, que é basicamente a abstinência de atividade sexual para os monges. Ele foi criado no mosteiro e tornou-se um monge. Ele nunca, jamais deixou a montanha. E depois de 82 anos de celibato, ele recebeu uma cerimônia fúnebre especial pelos monges, pois acreditavam que ele era o único homem no mundo a nunca ver uma mulher. Este homem conseguiu se tornar militar, médico e astronauta. Já imaginou isso? A vida de Johnny Kim parece saída de um filme. Ele cresceu com um pai muito abusivo, que foi morto a tiros pela polícia depois de ameaçar Johnny e sua mãe com uma arma. Ele então se sentiu completamente perdido na vida por ter uma baixa autoestima. Aos 16 anos, ele decidiu ingressar na Marinha para aprender a proteger sua família, e logo passou pelo treinamento mais difícil do mundo para se tornar um Navy SEAL. Mas, após se sentir impotente ao ver um amigo morrer na guerra, ele quis ser capaz de ajudar a curar os outros. Então, voltou para a faculdade e se tornou médico. Se isso não é
loucura o suficiente, Johnny decidiu então alcançar as estrelas. Aos 35 anos, tornou-se o primeiro astronauta coreano-americano. Além disso, durante sua carreira militar, Johnny Kim recebeu várias condecorações, incluindo a Silver Star por bravura em combate. Sua jornada incrível é um exemplo inspirador de superação e dedicação, e que mostra que se você se esforçar muito, pode conseguir realizar todos os seus sonhos de vida, assim como ele conseguiu realizar, tendo propósitos fortes para isso. Esse menino nasceu por acidente e se tornou a maior estrela do mundo. Já imaginou isso? Cristiano Ronaldo não deveria estar vivo. Sua família era tão pobre que quando sua mãe estava grávida de Cristiano, ela pediu aos médicos para fazer um aborto porque não tinha condições de tê-lo. Quando os médicos recusaram o pedido dela, ela tentou fazer isso sozinha, bebendo muito álcool e se exercitando sem água alguma. Obviamente, o plano dela falhou e em 1985 uma lenda nasceu. Ronaldo começou a jogar futebol aos 7 anos de idade e priorizou o jogo acima de tudo. Ele não se importava muito com a escola e foi expulso aos 14 anos por atirar uma cadeira em seu professor. Sua carreira quase acabou um ano depois, quando ele foi diagnosticado com uma doença cardíaca rara. Até aqui, parecia que tudo estava errado em sua vida, mas felizmente ele conseguiu tratá-la com cirurgia. Quando Ronaldo tinha 17 anos, ele foi contratado pelo Manchester United e se tornou o maior jogador de futebol de todos os tempos. Talvez isso mostre que o plano de Deus é sempre maior que tudo. Essa garota é milionária, mas mesmo assim economiza cada centavo. Já imaginou isso? Como a maioria dos milionários, a história de Amy Elizabeth é marcada por uma infância difícil. Encontrou-se sem teto aos 15 anos e enfrentou enormes desafios para concluir o ensino médio, uma vez que precisava trabalhar em 3 empregos apenas para garantir o básico. No entanto, ao contrário de muitos que alcançam a marca de milhões, ela escolheu manter um estilo de vida modesto, apesar de possuir uma fortuna de 5 milhões de dólares. Amy desenvolveu hábitos de extrema frugalidade. Optou por permanecer na casa que seu ex-marido lhe deu, que ele se ofereceu para realizar a limpeza gratuitamente. Além disso, ela estabelece para si um rígido orçamento mensal de $1.000, fazendo-o render até o último centavo. Sua abordagem meticulosa inclui detalhes como usar a mesma esponja de limpeza até que se desfaça e optar por comer ração de gato para economizar um adicional de 30 centavos. Esses são apenas alguns exemplos de suas práticas economizadoras. Não surpreendentemente, Amy conduz um Mustang bastante desgastado e adota medidas extremas, como desligar a energia em casa, visando reduzir a conta de eletricidade. Essa notável frugalidade, mesmo com sua significativa riqueza, destaca Amy como um exemplo peculiar, demonstrando que ninguém alcança a riqueza gastando mais do que ganha. Esse cara ficou milionário sem dizer uma palavra. Em 2 anos atrás, ninguém sabia quem era Bellamy. Ele morava com os pais em habitações públicas e trabalhava em uma fábrica na Itália, ganhando $14 por hora. Mas após o Covid, ele perdeu o emprego e recorreu ao TikTok para escapar de sua realidade. Com muito tempo livre disponível, ele passou horas no TikTok durante a pandemia e começou a enviar vídeos zombando de truques inúteis. Seus primeiros vídeos foram em italiano e poucas pessoas assistiram. Mas depois de silenciá-los e usar expressões faciais engraçadas para reagir a pessoas de todo o mundo, ele começou a entender a como se tornar viral. Hoje, Cabe tem quase 300 milhões de seguidores e é a cara da Hugo Boss. Você acreditaria que MrBeast já foi tão pobre que teve que economizar $1 por dia para comprar um microfone? Esta é a inspiradora história de Jimmy Donaldson, o maior filantropo do YouTube. Desde os seus 13 anos, Jimmy já estava imerso na criação de vídeos para a plataforma. Sua paixão por criar conteúdo era tão intensa que ele tomou uma decisão corajosa. Abandonou a faculdade após apenas 2 semanas de aula para perseguir seu sonho no mundo dos vídeos online. No início, Jimmy tinha apenas um computador frágil e nenhum dinheiro, mas isso não o deter. Ele continuou a trabalhar incansavelmente, aperfeiçoando suas habilidades e aprimorando sua criatividade. No entanto, o grande ponto de virada em sua carreira aconteceu quando ele teve uma ideia aparentemente maluca: criar um vídeo de 24 horas contando de 1 até 100 mil. Essa ideia inovadora se transformou em um viral e MrBeast se tornou uma sensação na internet. Agora ele está em um patamar imparável. Ele não apenas alcançou o sucesso em sua carreira, mas também acumulou uma fortuna considerável.